Almas queridas, profunda gratidão, votos de muita paz em Cristo Jesus. Felicidade, infelicidade, duas faces, dois aspectos do mesmo tempo. Temos dito em várias oportunidades aqui e em outros momentos que o conceito de felicidade é muito fluido, instável, variável, impermanente. O que hoje consideramos ser felicidade, amanhã afigurar-se-nos-á como sendo uma infelicidade. E o que consideramos infelicidade hoje, amanhã ou depois, poderemos modificar a visão, o conceito e concluirmos que o que se nos afigurava como sendo uma infelicidade, em verdade era uma felicidade. Não podemos fechar o conceito, porque ele é, como dito, instável, não permanente e variável ao infinito. Se perguntarmos para uma criança o que é felicidade, ela trará noções diferentes do que um adolescente trará. Se perguntarmos a um jovem em que consiste a felicidade ou a infelicidade, ele trará aspectos diferentes do apresentado pelo adolescente. E assim por diante. Outro aspecto da maior importância neste começo de estudo está em relação à visão que temos da vida, a respeito do que consideramos o essencial para as nossas vidas. O nosso conceito de felicidade ou infelicidade depende fundamentalmente se somos imediatistas, utilitaristas, se vivemos focados somente no presente, no corpo, nos interesses materiais, orgânicos, sociais, econômicos, ou se vivemos priorizando os interesses do espírito imortal, os interesses do futuro do espírito. Isto é determinante, decisivo para o conceito que venhamos a adotar de infelicidade ou felicidade. Este tema permeia todo o Evangelho. O objetivo central do Evangelho, sob a ótica do estudo desta hora, é conduzir-nos à verdadeira, plena e definitiva felicidade.
E permeando todo o Evangelho, o tema felicidade está evidentemente presente também no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ainda objeto dos nossos estudos. Nesta oportunidade, item 24, nas traduções mais antigas, o título, a desgraça real. Mas podemos substituir a palavra desgraça por infelicidade desdita, abrandando um pouco a expressão mais antiga. Ainda hoje, e isto consta do texto que nos inspira, muita gente considera infelicidade a miséria, a pobreza, a escassez de recursos, como aqui consta, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho, que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. Diz o Evangelho, a tudo isso e a muitas coisas mais, se dá o nome de infelicidade na linguagem humana. Mas, na visão espiritual da vida, embora estas situações e outras possam nos trazer aborrecimentos, dificuldades, lutas, não se constitui, em verdade, em infelicidade real ou verdadeira. A infelicidade real, verdadeira, segundo o Evangelho, é aquela que atende às nossas ilusões, às nossas fantasias. E por isso lemos aqui, a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordou o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Vê-se, portanto, que, sob a ótica humana, infelicidade e felicidade apresentarão determinados contornos, diferentes dos contornos apresentados quando examinamos os temas felicidade e infelicidade sob a ótica do espírito imortal. Aprendemos com Jesus, com o Evangelho, aprendemos com a doutrina espírita, que nos demonstra a imortalidade,
a situação real daqueles que nos precederam na viagem de volta à pátria espiritual, que precisamos estar muito atentos quanto ao que consideramos infelicidade, para perceber que a felicidade pode estar, e quase sempre está, naquilo que rotulamos de desgraça, de tragédia, de desgosto ou de infelicidade. Aprendemos que, para dizermos se uma coisa é boa ou má, necessitamos aguardar as consequências. As consequências de um fato são mais importantes que os próprios fatos. As consequências de um fato são mais importantes que o fato em si. O essencial, portanto, não é ser rico ou pobre. O essencial é a atitude diante da riqueza ou a atitude diante da escassez. Mais importante que a saúde ou a enfermidade é a nossa atitude diante da saúde ou diante da enfermidade. A depender das nossas condições espirituais e evolutivas, podemos fazer mau uso das coisas fáceis. E dependendo da nossa compreensão, dependendo da nossa maturidade, do nosso preparo espiritual, dependendo do estágio evolutivo em que estejamos, poderemos fazer bom uso das coisas difíceis. Por esta razão, a infelicidade pode estar nas coisas fáceis, nas coisas tidas como muito boas. Se não tivermos maturidade espiritual, se não tivermos compreensão verdadeira e profunda da vida. E a felicidade real pode estar nas coisas difíceis, pode estar nas frustrações, nas decepções, nas lutas, no sacrifício, na renúncia, nas lágrimas, nas dores. Se tivermos um outro grau de compreensão, uma compreensão mais elevada da vida. E lemos, como consta do tema de hoje, para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que, em realidade, é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Enquanto que as ilusões, as fantasias, as nossas vaidades podem conduzir-nos a estados deprimentes, infelicitadores, em razão do uso inadequado
das facilidades com que tenhamos sido aquinhoados durante o trânsito carnal. Ao chegarmos na pátria espiritual, poderemos chorar em razão das facilidades que utilizamos para complicar a nossa vida. E ao chegarmos na pátria espiritual, poderemos alegrar-nos, bendizer as dificuldades, as lutas, os suores, as lágrimas, as dores, porque elas nos despertaram a consciência, nos ensejaram o reajuste emocional, permitiram-nos a expiação de faltas pretéritas. Estas dores terão nos auxiliado na redenção espiritual, na libertação, na conquista da paz. O cristão, incluindo-se o espírita, necessita desenvolver uma outra visão de mundo, uma outra visão da vida, compreendendo definitivamente que a vida na terra não é a vida verdadeira, definitiva. A vida verdadeira dá-se na pátria espiritual. Aqui estamos matriculados em uma escola, e a escola nos apresenta suas lições, suas provas, seus testes, seus exercícios, oportunidades variadas de avaliação, ensejando-nos, pois, o aprendizado, a estruturação, o crescimento, a libertação. E assim, o cristão e o espírita, que também é cristão, ao invés de queixar-se das dores, agradece, aproveita-as, extraindo delas todos os benefícios possíveis. Quando Saulo estava indo para Damasco, infeliz, sob o prisma humano, porque estava dominado pelo ódio, pelos ciúmes, pela raiva, pela mágoa, ressentimento e outros sentimentos negativos mais, ele estava infeliz, muito infeliz, do ponto de vista humano e espiritual, porque ele vinha adiando indefinidamente a sua adesão ao Cristo, a sua adesão ao Evangelho. O Cristo buscara-o muitas vezes, através de muitos modos, mas Saulo permaneceu indiferente, surdo, cego, até o dia em que, estando às portas de Damasco, o Cristo se lhe apresenta a visão e a audição. E como consta do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 5, Jesus diz para Saulo: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Duro é para ti recalcitrar contra os convites que tenho feito, aos chamados que tenho formulado para você. Duro é para ti recalcitrar contra as dores
que objetivam despertá-lo para a vida verdadeira. E para que compreendamos bem o sentido da advertência de Jesus para Saulo, recordo que recalcitrar significa não ceder, significa oferecer resistência para não obedecer. Recalcitrar significa reagir ao contrário. Trazendo para a linguagem de agora, Jesus está dizendo para Saulo e dizendo para nós: duro é para ti, duro é para vocês não cederem, duro é para vocês oferecerem resistência, não obedecendo ao meu chamado, não atendendo ao meu convite, não seguindo as inspirações que chegam. Duro é para vocês reagirem ao contrário, adiando indefinidamente o encontro com a luz, com a verdade, com o bem, com o amor, com a caridade, com a paz. E é o que se passa na vida de muitos de nós, incluindo-me. Reagimos contrariamente à contribuição da dor, não obedecemos, não nos humilhamos, não cedemos, mantemos-nos duros, inflexíveis, rígidos, engessados, e mais sofremos com esta atitude estéril, inútil. E Emmanuel, em seu Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 150, nos fala sobre os aguilhões, dizendo: o caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando ensejo bendito. E Emmanuel nos propõe: analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, desobedecer, reagir ao contrário, não ceder, imagina o que se pedirá do nosso esforço. E também Joana de Ângeles, em seu Momentos de Alegria, capítulo 20, nos recorda os muitos benefícios dos aguilhões que chegam para todos nós. E ela repete: Jesus e Emmanuel, não recalcitres contra o aguilhão, que é a dor benfazeja. O que hoje parece impossível, amanhã está realizado. O desafio de agora é tarefa concluída no futuro. Há dois mecanismos
eficazes para o progresso, o amor que sabe e a dor que impulsiona, mediante o amor que se ilumina de conhecimentos libertadores, o espírito cresce para Deus. Quando este recurso demora de aparecer, ou é deixado à margem, a dor se aninha no homem, e mesmo recalcitrando a sua presença, ela o domina, reeduca e o eleva. Recebe o teu aguilhão na carne da alma e avança, tornando-o menos afligente, face à resignação e ao bem que dele decorre. Meus amados, desconfiemos das coisas fáceis, desconfiemos das nossas ilusões, das nossas fantasias, das nossas vaidades. Desconfiemos do nosso ego, dos nossos caprichos, dos nossos interesses imediatistas, utilitaristas, hedonistas. Prefiramos a dor que desperta, a dificuldade que nos trabalha, a luta que nos aprimora, que nos educa, reeduca, preparando-nos para o imenso, para o grande futuro espiritual. A infelicidade pode estar no que consideramos como sendo felicidade, a depender da nossa visão de vida e de mundo. E a nossa felicidade pode estar no que rotulamos de infelicidade, dependendo igualmente de como interpretamos os fenômenos, os acontecimentos. Aquele que se fixa no corpo, na hora presente, nos interesses imediatos, este espera por comodidades, facilidades, pela paz aparente, pela tranquilidade exterior. Mas aquele que tem os olhos fitos no porvir espiritual, aquele que guarda a convicção inabalável de que a vida verdadeira é a vida do Espírito e que a vida na terra é uma simples e breve passagem, este opta pelo trabalho árduo, pelas lutas, pelas dificuldades, porque vê, percebe e sabe que é justamente aí que encontrará oportunidades benditas de expiação, de crescimento, de superação, de progresso, de paz, de plenitude. Que Jesus a todos sempre nos abençoe. Profunda gratidão.